Hoje nós vamos falar de uma pessoa que quase jogou o início de seu sucesso no lixo. E hoje é considerado o rei do horror. E aí, gente, tudo bom com vocês? Eu queria fazer um vídeo um pouquinho mais teórico, sabe, assim, mas eu sei que eu não vou conseguir porque é muita coisa pra decorar. Porque se tem uma coisa que o Stephen King tem é história. Então é muita coisa pra decorar e eu não vou conseguir decorar. Então eu vou falando algumas coisas que eu já sei. Agora as datas eu vou precisar olhar aqui na minha cola, porque são muitas datas e, sabe, é muita coisa na história dele. E eu não vou conseguir decorar tudo certinho. Então eu vou falando pra vocês algumas coisas e falando aqui do que eu anotei, né? Mas muita coisa já sei de cabeça, então eu espero que vocês gostem desse vídeo, porque eu fui fazer uma pesquisa bem profunda, né, sobre a vida do Stephen King, pra trazer hoje aqui pra vocês, que afinal, hoje é o aniversário de 75 anos do rei, e não podíamos deixar de comemorar, né? Aqui atrás, como podemos ver, temos o cenáriozinho todo fofinho, em homenagem ao King. Minha unha também é vermelhinha, em homenagem ao Stephen, né? Ao It, na verdade. E é tudo combinadinho, ó. Então é isso. Stephen Edwin King nasceu em 21 de setembro de 1947 em Portland, no Maine. Sua mãe é Nellie Ruth. Seu pai é Donald Edwin King. Eles se casaram por volta de 1930 e após 2 anos de casados, eles se mudaram para Nova York. Não, mentira, gente. Após o casamento, eles se mudaram para Nova York. E isso foi antes do nascimento dos filhos deles. Eles tiveram 2 filhos, que foi David e o Stephen. Após 2 anos do nascimento do Stephen, o pai deles acabou abandonando a família, né? Largou a Ruth, a Nellie e Ruth, né? Acabou abandonando. A Nellie, ela precisou cuidar dos filhos sozinha. Eles acabaram passando um pouquinho de necessidade. E ela precisou de ajuda dos familiares que moravam mais próximos dela. Por 9 anos de sua infância, Stephen King, ele viveu em diversas cidades. Ele nunca morou muito tempo em uma única cidade. Ele sempre tinha o costume de se mudar. Até 1958, que finalmente ele retornou ao Maine, que é a cidade que bem provavelmente ele é apaixonado, porque quem já leu os livros dele sabe que ele cita essa cidade em praticamente todos. Tem uma cidade aqui que tem um nome muito estranho, eu vou ler aqui pra você. Cidade de Scarborough, nome bem estranho. Enfim, a mãe dele trabalhou como cuidadora, né, pra dar o sustento aos filhos dela. E em 1959, Stephen King começou a escrever para o jornal da escola junto com seu irmão, David King. Então, o David, ele comprou um mimeógrafo, e então ele e o Stephen começaram a escrever por jornalzinho da escola. O David escrevia algumas notícias sobre a cidade deles, e o Stephen King escrevia algumas histórias seriadas. O jornalzinho, eles eram vendidos por 5 centavos. E era vendido para colegas, vizinhos e amigos da escola. E com isso, o Stephen King acabou sendo conhecido, né, pelos seus colegas de escola. No ensino médio, o Stephen King, ele percebeu que a escrita poderia ser algo assim, sério na vida dele. Então ele decidiu que ele iria se dedicar a isso. Eu acho que foi mais ou menos em torno do ano de 1962 e 1966. Foi mais ou menos por aí o ensino médio do King, onde ele decidiu que a escrita poderia ser algo bom pra ele. E a gente sabe que de fato foi. No ensino médio, com um amigo, ele publicou uma coleção de contos. Em 1965, o Stephen King, ele publicou algumas coisas de forma amadora, pela primeira vez, e não ganhou nada por isso. O King, ele sempre escreveu, né, histórias de terror, e ele sempre foi bastante fissurado por esse mundo sobrenatural. Então, né, a gente pode perceber que isso refletiu bastante nas obras dele, né, esse mundo, assim, sobrenatural. Quando ele era criança, ele encontrou no sótão da tia dele umas revistas de Lovecraft. Se não me engano, é esse o nome, Lovecraft, que eram do seu pai.
e ele se interessou bastante por essas leituras. Agora, referente ao pai do Stephen King, a gente não sabe muita coisa, só que o pai dele era marinheiro e provavelmente ele trocava muito de nome. Então a gente não sabe, assim, né, o que aconteceu real, oficial com o pai dele após ter largado a mãe dele, ele e o irmão. Antes de se chamar King, seu pai se chamava Pollock. Esse era o sobrenome dele. Então, por isso que eles acham que o pai do King vive trocando de nomes. Eu acho que o terror, o horror, né? O terror, ele foi uma ligação que o Stephen King achou com o seu pai, sabe? Tipo, uma ligação entre ele e seu pai. E uma curiosidade, assim, legal sobre o King é que ele não era uma criança muito atlética, né? Então, ele passava boa parte do seu tempo lendo, né? E em casa lendo histórias, né? Livros e histórias de terror. Acho que é uma curiosidade bem legal. E também tem uma outra curiosidade que eu tenho pra contar. Que quando ele tinha aproximadamente 4 anos, eu acho que foi em 1951, pelo que eu anotei aqui, ele foi brincar na casa de um vizinho, que ele sempre gostava de brincar na casa dele. Ele foi brincar na casa desse vizinho e ele voltou para a casa da mãe dele 1 hora depois, bastante assustado. E a mãe dele tentou conversar com ele, né, o que aconteceu, e ele não contou, ele só chorava bastante. A mãe decidiu ir à casa desse amiguinho. E na casa desse amiguinho, a mãe descobriu que o amiguinho dele foi morto, atropelado por um trem. Gente, então muito provavelmente Stephen King, ele viu esse acidente acontecer. E em entrevistas ele conta que ele não viu esse acidente acontecer, na verdade ele não se recorda se viu ou se não viu. Só que tem um livro dele, que se eu não me engano, é o filme Conta Comigo, que tem a cena de um menino sendo atropelado e o amigo dele vendo. Então, bem provável que lá no seu subconsciente o Stephen King lembre dessa história da sua infância, mas não assim, achando que foi ele que passou por aquilo, né? Achando que só foi uma coisa que ele inventou na cabeça dele e ele tá contando aquela história. Mas muito provavelmente ele se lembra lá no interiorzinho do subconsciente. Após concluir o ensino médio, Stephen King ele ganhou uma bolsa de estudos. Na verdade, ele recebeu um prêmio, né, para concorrer a uma bolsa de estudos para jovens escritores. E ele decidiu que ele iria fazer a faculdade no Maine, né, para ficar mais próximo da sua mãe, né. Então, ele cursou uma universidade no Maine. Ele se formou em letras, que letras é como é considerado aqui no Brasil, né, lá fora tem outro nome, mas ele se formou em letras. Também na faculdade, Stephen King continuou escrevendo para o jornal da escola e acabou fazendo muita amizade com o seu tutor, Burton Novel Hatley, uns nomes bem complexos. E um belo dia na biblioteca da escola, Stephen King conhece a Tabitha, ela tem outro nome, Spruce, que agora a gente conhece ela como Tabitha King, que na palavra do próprio King, aguenta ele até hoje. Stephen King e Tabitha se formaram na faculdade em 1970 e nesse mesmo ano nasceu a primeira filha do casal, Naomi Rachel King. Em 1971, Stephen King e Tabitha se casam e em 1972 nasce Joy Hill. Tem um outro filho, que é o Joseph Houston King, mas eu não pesquisei muita coisa sobre ele, porque, né, afinal a história aqui é sobre o Stephen King, então eu não pesquisei muita coisa sobre ele. E as coisas mudaram em 1973, graças à sua esposa, que o Stephen King estava escrevendo um livro, não gostou do que escreveu e resolveu jogar no lixo. A Tabitha passou, viu aquele negocinho escrito ali no lixo, jogado fora, pegou, leu, achou essa história sensacional e falou para ele: Stephen, peraí, vem cá, volta, bora voltar a escrever essa história aqui, que daqui vai sair alguma coisa boa e eu vou te ajudar a concluir. E daí nasceu Carrie a Estranha. Carrie a Estranha foi o primeiro livro do Stephen King, também já virou filme.
E a gente teve a colaboração da Tabitha King, que ajudou ele a construir uma personagem feminina. Então foi o nosso primeiro romance do Stephen King lançado aí. E como eu já citei pra vocês, como muitas das histórias do Stephen, ela se passa no Maine. Pra vocês terem uma noção, o Stephen King tava tão sem dinheiro na época de Carrie a Estranha que seu produtor precisou mandar pra ele um telegrama pra avisar pra ele que conseguiu que fosse publicado o seu livro. Mas em 1974, infelizmente, a mãe de Stephen King faleceu e a família resolveu se mudar. Então eles foram para Boulder, no Colorado. E uma curiosidade bem interessante. Boulder é uma das cidades com mais qualidade de vida dos Estados Unidos. Mas a sua localização, ela faz com que o inverno seja extremamente rigoroso. A família King se hospedou em um hotel no quarto 217. E no inverno esse hotel ele ficava praticamente fechado. Chegando ao ponto deles serem os únicos hóspedes. E nessa época, após a morte de sua mãe, Stephen King começou a ter um pouco de dependência de drogas e álcool. Com a sua dependência de álcool e drogas, o Stephen King acabou ficando um pouquinho agressivo, né? Então, a gente já pode imaginar o que surgiu daí. Foi o filme O Iluminado. 23 de maio de 1980, estreou o filme Iluminado, que foi inspirado no livro O Iluminado. O Stephen King odeia que falem desse livro perto dele. Na verdade, do livro não, desse filme perto dele. Porque ele odiou a adaptação. E o personagem principal, Jack Torrance, ele foi inspirado no King e na sua personalidade um pouquinho bruta nessa época, né? Mais de 100 adaptações já foram produzidas, né? Entrando nesse mérito, nesse quesito de falar sobre filmes. Desde Carrie, 1986. Mais de 100 adaptações já foram produzidas. Chegando a Carrie ganhar 2 Oscars. O Stephen King hoje ele tem aproximadamente 63 romances e mais de 200 contos, além de roteiros, quadrinhos e não ficções. De 1970 a mais ou menos 1980, o Stephen King ele escrevia tanto, mas tanto, que ele não conseguia publicar tudo o que ele escrevia. Então, o seu editor, ele conversou com o Stephen e falou pra ele que era melhor ele publicar um livro por ano pra não saturar a marca, né? Assim, a marca Stephen King, né? Então, pra não saturar essa marca Stephen King, era pra ele lançar um livro só por ano. Então, ele acabou criando um pseudônimo. E aí, foi assim que nasceu o Richard Bacham. Esse Richard Bacham, na verdade, ele era o corretor do Stephen King. Tipo, né? Ele inspirou, né, esse personagem no seu corretor e agente literário. Um exemplo de livro que foi publicado por pseudônimo de King foi o The Running Man, que quem descobriu o seu pseudônimo até foi um Steve Brown, que era um super fã do King, lia todos os livros dele. E por fim, ele começou a notar algumas semelhanças entre o livro do King e o livro do Richard. E o Steve Brown, ele acabou ligando para a editora falando sobre essa semelhança que ele descobriu entre os livros. E a editora entrou em contato com o Stephen King e o Stephen King entrou em contato com o Steve Brown, né? O Steve Brown. E falou para ele que legal, ele descobriu o truque do King, né? E ele iria revelar o seu pseudônimo na livraria desse cara, fazendo uma entrevista e dando autógrafos. E o Stephen King, ele tem até um livro com o nome dele próprio, mas onde conta a história, né, da morte do Richard Brown, que ele homenageou até, né, o pseudônimo dele. O livro chama Metade Negra, que ele conta a história de um pseudônimo que ganhou vida própria. O King, ele passou por um período de bastante fama, né, de boa fama e de bastante dinheiro,
mas eu creio que por conta do uso das drogas não foi um período de boas lembranças para ele, né? O Stephen King, ele se cobrava bastante, né? Ele se cobrava muito e por conta do seu uso de drogas e álcool, boa parte dos seus livros, né, e algumas histórias ele nem se lembra que escreveu. Aqui tá uma delas, que ele não se lembra, porque ele escreveu esse livro sobre efeitos de drogas e álcool. É uma coisa bastante triste, mas nasceu uma obra-prima. Teve um outro livro também, se eu não me engano, foi o livro Cujo, que ele também não se recorda de ter escrito, mas também é um grande sucesso, inclusive também foi adaptado, assim como It, a Coisa. A família, né, precisou fazer uma intervenção e ele acabou sendo internado. E desde 1990, King tá limpo, ele não usa nem droga e nem faz o uso de bebidas alcoólicas. Agora uma história um pouquinho triste sobre o Stephen King é que em 1999 ele sofreu um acidente onde ele foi atropelado enquanto ele caminhava próximo à sua casa. Agora eu vou ler pra vocês aqui o que aconteceu, né? Teve uma lista de coisas que ele quebrou. Ele sofreu traumatismo craniano, fraturas múltiplas, perfurações em um dos pulmões e acabou passando por 3 cirurgias. Tem uma cena de um filme, ou se eu não me engano... se eu não me engano é uma cena de um filme que mostra exatamente a maneira que o Stephen King foi atropelado por uma Kombi. É bem tensa a cena. E em 2003, Stephen King ganhou uma medalha, né, um prêmio da Fundação Nacional do Livro, que foi por conta da sua contribuição à literatura americana. O Stephen King, ele faz doações, né, para quem não sabe, ele faz algumas doações para algumas instituições lá nos Estados Unidos. E atualmente, graças a Deus, ele continua escrevendo suas obras, inclusive ele acabou de lançar uma esse ano que foi Contos de Fadas. E é isso, é um videozinho aqui pra gente comemorar os 75 anos do nosso rei do horror. Esperamos que por muitos e muitos anos ele continue tendo bastante saúde para escrever inúmeros livros aí pra gente, porque o dia que esse cara se for, ele com certeza vai fazer muita falta. Além de continuar, né, atualmente escrevendo seus livros, ele faz umas participaçõezinhas especiais em alguns dos seus filmes, assim como ele fez em It Parte 2, que ele aparece num trechinho. E se ele não aparece, gente, sempre tem algum cartazinho falando dele, alguma coisa, porque ele sempre faz questão de, quando ele gosta da coisa, fazer uma participaçãozinha. Inclusive, quero mostrar pra vocês o meu pijaminha, que é todinho caracterizado do Stephen King. Parte de baixo não vou mostrar pra vocês, mas é um shorts onde tem escrito algumas coisas. Mas enfim, a camiseta. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E tentei só dar uma homenageada aqui, né, ao nosso rei do horror. Eu sei que eu li bastante coisa, né, durante a gravação, porque foram umas 4 páginas só de coisa escrita sobre esse cara. E aí é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo deste canal. Um beijo.